Ave Cristo. Capítulo 5, parte B. Expiação. Na primavera de 256, entretanto, a Vila Vetúrio engalanara-se para o casamento de Galba e Lucila, com a imponência característica das famílias abastadas da época. O noivo, não obstante prematuramente envelhecido, e a jovem companheira, bela e fútil, pareciam irradiar otimismo e ventura. Opílio, embora trôpego e fatigado, retribuindo a visita do genro, acompanhara o filho para a cerimônia dos esponsais. O retorno dele, depois de tantos anos, trouxera grande interesse na capital da Gália Lugdunense. O suntuoso palácio rural convertera-se de novo em centro importante de intrigas políticas através de noitadas fulgurantes e alegres. Cada vez mais próspero nos negócios materiais, o velhinho instituíra vultuosa dádiva à pobreza em homenagem ao consórcio da primeira neta. Festas expressivas foram organizadas por vários dias, destacando-se a grande naumaquia nos jardins da herdade, levando a efeito com inexcedível esplendor. O encanecido sogro desdobrava-se em gentilezas por fazer-se amável com o enteado, mas, ao contrário do que sucedia com Helena, imperturbável e feliz com a realização do sonho que lhe atormentava a ambição materna, Tassiano não sabia como esconder a preocupação e a tristeza que lhe amarfanhavam o espírito. É que Blandina definhava sem motivo justificado. Possuída de incompreensível melancolia, a menina por vezes passava horas e horas na câmara de repouso a pensar e pensar. Não valiam conselhos, nem pareceres médicos. Pálida, estiolada, dava a ideia de viver mentalmente a enorme distância a si mesma. Compareceu às cerimônias dos esponsais agarrada ao braço paterno, apesar da desaprovação de Helena, que diante do rostinho ossudo e descolorido não tinha coragem para forçar determinações. Percebendo-lhe a debilidade orgânica e talvez para ser agradável aos filhos, o avô Vetúrio, assim que os bens se ausentaram em diretura à capital do império, propôs a mudança temporária da família para Baias, no Golfo Maravilhoso de Neápolis, onde possuía confortável residência de recreio. O sul da Itália operava milagres e, na amenidade do clima, restauraria as forças da doentinha. As excursões pelas praias próximas e as visitas periódicas que poderiam efetuar à ilha de Capri, certo lhe renovariam as cores. Deixariam a vila por responsabilidade de Teódulo, de vez que ele também seguiria o genro e a filha. Sentia-se entediado do turbilhão citadino. Tinha sede da natureza. Entusiasmado, pediu que a viagem não sofresse delongas. Estava convicto de que a saúde da netinha reclamava providências imediatas. Em razão disso, nada surgiu que adiasse a realização. Garbosa Galera, em breve tempo, conduzia a família para a estação indicada, na época um dos mais concorridos centros termais da Itália. A viagem corria calma. Tassiano e a filhinha rejubilavam-se por toda a parte com os painéis sublimes da natureza. Mas Helena, invariavelmente pródiga em complicações e inutilidades, rodeava-se de todo um séquito de camareiras, costureiras, cantores e bailarinos que lhe afugentassem os ócios. Asseverava que a beleza da costa neapolitana, outra ocasião, não era senão enfadonha quietude, e forrando-se ao sacrifício para satisfazer os caprichos do pai e as necessidades da filha, projetava festividades e aventuras com que se desvencilhasse do tempo.
Embalde, Anacleta, agora de cabelos brancos e visivelmente fatigada, buscava induzi-la ao descanso. A matrona, cujos encantos juvenis foram sempre conservados com eligires e ungüentos, gargalhava zombeteira. Acreditava que os deuses mantinham inalteráveis a saúde e a alegria de quantos se dispusessem a cultivar o otimismo e a dominação. A vida, repetia comumente, era propriedade dos mais fortes. A felicidade consagrava aqueles que calcassem os fracos e os ignorantes sob os pés. Os viajantes e a comitiva atingiram o golfo esplêndido, sem novidades dignas de menção. O domicílio de Vetúrio, em Baias, admiravelmente cuidado por mãos amigas, era um palacete em miniatura, que trepadeiras floridas ocultavam à frente do mar. Ali, a calma e o corpo obteriam surpreendentes recursos de recuperação. O espetáculo das águas azuis, asilando inúmeros barcos de pescadores em melodiosas cantilenas que o vento sussurrante e doce espalhava pelas redondezas, era milagroso refrigério. Enquanto Tassiano providenciava o reajuste de 2 pequenas e confortáveis embarcações para o contato mais íntimo com a natureza, Helena determinava medidas para que as viaturas da residência fossem devidamente renovadas, a fim de entregar-se aos velhos hábitos de vida social intensiva. Para o genro de Opílio e para Blandina, transformaram-se as excursões numa cadeia de encantamentos. Na ilha de Capri, demoravam-se horas a fio junto ao soberbo e impressionante palácio de Tibério, Vila Jovis, que o tempo estragava, impiedoso, multiplicando adoráveis passeios pelas grutas, pelos cimos de Anacapri ou pelas outras belas vilas construídas ao tempo do famoso imperador. Enlevados, visitaram todas as povoações que marginavam o Golfo, conhecendo-lhe os costumes e associando-se-lhes à vida singela. De outras vezes, contornando o Cabo Miseno, deambulavam pela costa, admirando os revérberos do sol poente no seio safirino das águas ou as cintilações prateadas do luar nas praias bafejadas pelas rendas ondulantes de espuma. Certa feita, contrariados pelo vento forte, abordaram praia diferente. O Cesário de Neápolis erguia-se diante deles. Embora o firmamento se mostrasse calmo e sem nuvens, Tassiano julgou prudente desembarcar. O crepúsculo não tardaria. Ele e Blandina poderiam exercitar resistência em caminhadas mais longas. O servo que os acompanhava incumbiu-se de restituir a embarcação ao recanto que lhes era familiar. Logo que a ventania amainasse, e pai e filha contentes passaram a visitar empórios e praças, monumentos e jardins. A satisfação a cada instante lhes retardava o passo. Alugariam por isso um carro para a volta. Parando aqui e acolá, quando o sol já havia mergulhado no poente, num dilúvio de raios de ouro defrontaram-se com a padaria de Agripa. O odor agradável que vinha do forno colhera-os na passagem e, solicitado por Blandina, Tassiano concordou em entrar no estabelecimento. Guloseimas variadas enfileiravam-se à farta. E enquanto Agripa atendia cortês os 2 excursionistas, estes ouviram uma doce voz de criança, que não longe cortava o silêncio vespertino cantando ao som de uma harpa irrepreensível. Estrelas, ninho de amor, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascida na eternidade,
sois jardim na imensidade, suspenso no azul do céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz, proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prenda o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a ventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado, sofredor, templos do sol infinito, descerrai a humanidade, a bênção da divindade nas bênçãos do vosso amor. Estrelas, ninho da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascida na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu. Tassiano e a menina trocaram um mudo olhar de intraduzível assombro. O hino sofrera modificações, mas era o mesmo. Estáticos, recordaram o crepúsculo inovidável sobre o ródano, quando penetraram a casa de Basílio pela primeira vez. De quem é aquela voz? Quando o cântico terminou, o patrício, muito pálido, dirigiu-se a Lúcio Agripa, interrogando. Amigo, por obséquio, podereis algo informar-me sobre a música que ouvimos em vossa propriedade? O interpelado sorriu bondoso e esclareceu. Ilustre Senhor, a voz é de um menino que canta para uma pobre mãe que agoniza. Quem é essa mulher? Indagou Tassiano com ansiedade. É uma servidora cega que permanece em nossa casa há 3 anos e que faz meses acamou-se absorvida pela peste de longa duração. Agora está no fim. De semblante mármore, o patrício tomou a pequena mão da filha e pediu acesso ao local em que a doente se demorava. Ante aquele olhar suplicante e sincero, Agripa não vacilou. Tomando a frente, guiou os visitantes entre curtas aleias de arvoredo até pequenino e arejado quarto nos fundos. A janela aberta deixava escapar as notas harmoniosas de instrumentos bem afinados. Tassiano atravessou a porta com o coração precípite. Num quadro que jamais olvidaria, contemplou Lívia semi-cadaverizada. Ao ouvir, ofegante, um menino simpático e humilde que cantava com veludosa ternura. Lívia! Gritou atônito. Lívia, Lívia! Repetiu Blandina ardentemente. A enferma esboçou inexpressivo sorriso no semblante calmo e estendeu as mãos murmurando entre lágrimas. Enfim, enfim. O patrício fixou consternado os restos ainda vivos da mulher que ele amara e a cuja afeição se dedicara com infraternal ternura. Os olhos apagados imprimiam amarga vaguidade ao rosto triste, que mais se assemelhava agora à delicada máscara de marfim, emoldurada pelos bastos fios negros da cabeleira que não se modificara. Enquanto Blandina se inclinava carinhosa para o leito, ele quis chamar a volta que lhe lanceava o coração, mas pesada nuvem de dor constrangia-lhe a garganta. Lívia adivinhou-lhe a angústia e, tendo assinalado a presença de Agripa, ensaiou uma apresentação que pudesse aliviar a tensão do momento. Senhor Lúcio, exclamou, eis os amigos que esperei tanto tempo. Deus não permitiu que eu morresse sem abraçá-los pela última vez. Quinto Celso terá doravante nova família.
O dono da casa saudou Tassiano e Blandina e, percebendo que o grupo desejava maior intimidade, retirou-se cortês, prometendo regressar com Domícia em breve tempo. Foi então que o filho de Varro começou a gemer estranhamente, como se trouxesse uma fera oculta no tórax a soltar medonhos rugidos. E porque Lívia o concitasse a conformação e a serenidade, explodiu em voz gritante e plangente. Por que reencontrar-te assim no terrível instante do adeus? Ai de mim, sou um repróbulo sob a férrea mão dos gênios infernais. Sou como a tempestade que passa uivando entre ruínas. Tudo me falhou. Por que me prendi desse modo aos deuses sinistros? Da felicidade só encontrei fumegantes restos. Tentei caminhar no mundo com o desassombro dos meus antepassados e agir sempre segundo o que as tradições me ensinaram de mais puro, mas todas as provações me aguardavam, ludibriando os meus anseios. Sou um fantasma de mim mesmo. Desconheço-me. A morte rondou-me todos os passos. Sou um vencido que a vida constrange a marchar entre os próprios ídolos quebrados. Interrompeu-se o genro de Vetúrio, sufocado nas lágrimas copiosas que lhe corriam pela face. Valendo-se do intervalo, a doente interferiu com inflexão comovedora. Tassiano, por que alimentar a tormenta do coração ante a serenidade da vida? Queixaste do mundo. Não seria, porém, mais acertado lamentar a nós mesmos? Como te renderes à blasfêmia se possuis um corpo robusto? Porque a revolta, quando as atividades de cada dia podem contar com teus braços livres? Aprendi com Jesus que a luta é tão importante para a nossa alma quanto o cinzel é precioso ao aperfeiçoamento da estátua. Antigamente, nossos escrúpulos em família compeliam-nos a guardar a fé à distância de nossas conversações mais íntimas. Meu pai recomendava-me não te ofender às convicções. Hoje, no entanto, não sou mais a mulher que o mundo poderia fazer feliz. Sou apenas a irmã que se despede. Alguns meses antes de nosso encontro às margens do Ródano, encontráramos Jesus em Massília. Nossa mente modificou-se. Com ele aprendemos que o divino amor preside a vida humana. Somos simples forasteiros na terra. Nosso verdadeiro lar brilha mais além. É necessário superar com valor os percalços da existência. Em verdade, estou cega e não ignoro que a morte se avizinha. Entretanto, há uma luz a clarear-me por dentro do coração. Cristo. O interlocutor, porém, cortou-lhe a frase hesitante e bradou: sempre à sombra desse Cristo atravessar-me a estrada. Jovem ainda, quando descobri o amor de meu pai, foi para verificar-lhe a integral rendição ao profeta judeu. Quando busquei recuperar minha mãe para o equilíbrio da inteligência, ela não se reportava a outra pessoa e morreu suspirando pela influência desse intruso. Quando procurei por Basílio ao voltar de Roma, lembrando-lhe a afeição que me impelia ao culto da memória paternal, o companheiro a quem amei tanto imolara-se por ele. Ponho-me ao seu encalço. Gasto as minhas melhores forças na reivindicação de teu carinho. Mas, em te revendo, observo-te igualmente nas mãos invisíveis desse estranho. Salvador, que não consigo compreender. Ó deuses infernais, que fizeste de mim? Lívia fizera-se mais pálida. Blandina tomou-lhe as mãos e ia dirigir-lhe a palavra, contudo, a enferma,
com a serenidade de quem encontrara a paz dentro de si mesma, reergueu a voz e falou triste. É inútil a tua injustificável reação. Neste leito que me serve de cruz libertadora, tornei a convivência de muitas afeições que me procederam na morte. Meus olhos de carne foram crestados para sempre, mas uma visão nova me enriquece a vida íntima. Vejo meu Pai ao nosso lado, abraça-me com o amor de todos os dias e pede-te silêncio diante das verdades que ainda não possas perceber. Afirma carinhosamente que aperfeiçoaste o cérebro na viagem dos séculos. Entretanto, o teu coração, embora generoso, é uma pérola encarcerada numa caixa de bronze. O excesso de inteligência eclipsou-te a visão. Sofres, mas à maneira de um homem dementado, recusando o remédio libertador. As tuas lágrimas de rebelião espiritual acumulam densas nuvens de aflição sobre a tua própria cabeça. Estás preso involuntariamente a ilusões que te ferem a alma. Meu Pai, roga-te calma e reflexão. Assevera que todos nós achamos encadeados através de existências sucessivas. Somos verdugos e benfeitores uns dos outros. Somente as lições do Cristo, bem vividas por nós, conseguirão resgatar-nos, eliminando os elos escuros de ódio e vaidade, egoísmo e desesperação a que nos acorrentamos. Compadece-te de todos, dos superiores e dos inferiores, dos que te auxiliam e dos que te escarnecem, dos vivos e dos mortos. Não retribuas mal por mal, perdoa sempre. Só assim farás luz em ti mesmo, para que possas discernir a verdade. Meu Pai, anuncia-me a partida próxima. Demorava-me apenas a tua espera, a fim de transferir às tuas mãos o último dever que a terra me reservou. Hoje, semelhante missão estará cumprida. Sinto-me feliz com a graça de tua presença. Junto de Blandina ao meu lado. Agora é o fim da tarefa.